Olá, hoje a gente mergulha, em Deuteronômio capítulo 22. Vamos direto ao ponto. O texto já começa com umas regras bem práticas, né? Sobre vizinhança, tipo se encontrar o boi ou a ovelha do vizinho perdido, não é para ignorar, tem que devolver, e o mesmo vale para qualquer objeto perdido. E se, sei lá, um animal do vizinho cai na estrada, a ordem é clara, tem que ajudar a levantar. Exato. E o que chama atenção aí, sabe, não é só a boa vizinhança por si só. É quase uma estratégia de sobrevivência codificada, né? Uma interdependência obrigatória. Cuidar do que é do outro, ajudar na dificuldade, não era só um valor moral, era, assim, uma necessidade prática mesmo, para manter a comunidade funcionando coesa. Interessante essa visão da necessidade, da sobrevivência coletiva. Seguindo no texto, a gente encontra umas leis bem curiosas. Aquela do ninho de pássaro, por exemplo, que diz para deixar a mãe ir embora, pegar só os filhotes, e ainda promete vida longa para quem fizer isso. E também a obrigatoriedade de construir um parapeito nas casas novas, para evitar quedas fatais do telhado. É verdade. Essa lei do ninho, pode ter algumas leituras, né? Talvez um princípio de não acabar com os recursos, quase uma ideia de sustentabilidade antiga, ou talvez compaixão mesmo. Já o parapeito é bem direto. Responsabilidade civil, né? Prevenção de acidentes. Mostra uma consciência sobre segurança urbana já naquela época. Mas essa ideia de sustentabilidade no ninho, será que não é uma leitura um pouco nossa, assim, moderna demais? Talvez a lógica ali fosse outra? É uma ótima pergunta. Pode ser sim. Talvez fosse mais um respeito pela fonte da vida, sem essa conotação ecológica que a gente dá hoje. Mas essa preocupação com a continuidade, né, de não destruir a mãe, parece estar ali. Agora, o parapeito, não tem dúvida, super prático. Segurança básica. Saindo um pouco dessas regras de convivência e segurança, o capítulo entra numa série de proibições. E elas parecem querer definir limites muito claros. Uma mulher não deve usar roupa de homem, nem o contrário. Não pode misturar sementes diferentes na vinha, nem arar com um boi e um jumento juntos, ou vestir roupa feita com lã e linho misturados. Por que tanta restrição assim sobre misturas? É curioso. Pois é. Essas proibições tão variadas, elas parecem apontar para uma ansiedade cultural bem profunda, sabe? Sobre manter categorias distintas, coisas que eram vistas como divinamente ordenadas separadas. Misturar gêneros, espécies, materiais, talvez fosse interpretado como trazer o caos para a ordem criada por Deus. É um reflexo de uma visão de mundo onde a separação é fundamental para a santidade, para a ordem cósmica mesmo. Entendi. Manter tudo no seu devido lugar, digamos assim. E junto com essas proibições de mistura, vem a ordem de usar franjas, né? Os tzitzits nas pontas da capa. Era só um jeito de marcar a identidade do povo. Um sinal visual. Servia como um lembrete constante das leis, sim, com certeza, mas também reforçava essa identidade coletiva que você mencionou. Era uma forma bem visível e até tátil de carregar os mandamentos, a aliança com Deus no dia a dia. Então, mais que um simples adorno, era quase um dispositivo para memória e para pertencimento. Agora, o tom do capítulo muda bastante. Fica bem mais pesado. A gente entra nas leis sobre casamento, sobre sexualidade, e elas são, nossa, extremamente rigorosas. Começa com aquela situação de um homem que acusa a esposa recém-casada de não ser virgem. E tem todo um processo formal. Os pais dela têm que apresentar uma prova, um pano, para os anciãos da cidade. Exato. Esse procedimento todo, com a prova do pano, o julgamento ali no portão da cidade, isso mostra que existia uma formalidade legal, sim, mas também sublinha o peso enorme que a virgindade feminina tinha naquela sociedade, né? E as consequências gravíssimas de uma acusação, mesmo que fosse falsa. Porque se a acusação fosse falsa, o homem era punido, multado e ainda perdia o direito de se divorciar dela para sempre. Tinha essa proteção para a mulher nesse caso. Mas, e a contrapartida? Se a acusação fosse comprovada como verdadeira, a consequência era terrível. A pena era o apedrejamento da mulher, na porta da casa do pai dela. O texto até justifica isso como uma forma de eliminar o mal do meio do povo.
E a mesma pena de morte valia para o adultério, né? Para os dois envolvidos. Uhum. É fundamental a gente apresentar essas leis como elas estão escritas, sem tentar suavizar, mas, claro, sem endossar essas práticas de forma alguma. Elas refletem a severidade de um sistema legal de milhares de anos atrás, né, para ofensas que eram vistas como ameaças gravíssimas à ordem social e religiosa. E essa frase, eliminar o mal, que aparece várias vezes, indica justamente isso, que esses atos eram vistos como uma contaminação que afetava a comunidade inteira, não só os indivíduos. E o texto ainda faz umas distinções complicadas em casos de violência sexual. Por exemplo, sexo com uma virgem que já estava prometida em casamento. Se fosse dentro da cidade, os dois morriam. A lógica pelo texto é que ela poderia ter gritado por socorro. Mas se acontecesse no campo, onde supostamente não haveria socorro, aí só o homem era punido com a morte. Isso não parece colocar um peso enorme na vítima, mesmo para a época? Sem dúvida nenhuma, essa distinção entre cidade e campo revela presunções sobre consentimento, sobre oportunidade de defesa que hoje nos chocam profundamente. A lógica interna da lei, por mais dura que seja para nós, tentava calibrar a culpa baseada nessas presunções culturais específicas. E no caso da virgem que não estava prometida, a lei obrigava o agressor a pagar uma quantia ao pai dela e a casar-se com ela, e ele não podia se divorciar depois. Era uma forma de reparar o dano social e econômico dentro daquela estrutura patriarcal. Inaceitável para os nossos olhos hoje, claro, mas era a solução prevista ali. E, por fim, o capítulo também proíbe o casamento com a esposa do próprio pai, né, a madrasta. Ufa! É um capítulo realmente denso, intenso. Vai desde uma gentileza básica com o vizinho, com os animais, passa por normas de identidade, de pureza, até chegar nessas leis matrimoniais e sexuais extremamente severas, com consequências de vida ou morte. É um retrato muito complexo de uma sociedade antiga tentando se organizar. Exatamente. Deuteronômio 22 nos oferece assim um vislumbre bem cru, né, de um mundo antigo tentando forjar ordem, comunidade, identidade, santidade, com as ferramentas e a mentalidade que eles tinham na época. A questão que fica para a gente refletir é, para além do choque inicial com a severidade de algumas regras, ou com o caráter tão específico de outras, que tensões humanas fundamentais sobre justiça, sobre comunidade, pureza, responsabilidade, a gente consegue reconhecer ali, e como o jeito que eles lidavam com essas tensões na antiguidade dialoga ou então, né, colide frontalmente com os nossos próprios valores e dilemas de hoje em dia. Fica a reflexão.